Amém, irmãos? Vamos ler o texto dessa noite, Gálatas capítulo 3, versículo 23 e 24. Gálatas capítulo 3, versículo 23 e 24. Já estar aqui, mas eu quero que você anote isso aí. Olha o que diz. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados. Para esta fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à lei ou ao ai, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então veja que o texto está propondo para nós que antes que viesse a fé, nós estávamos subjugados pela lei. Entenda, a lei é o tutor, ela não é ruim, a lei é boa. A lei, ela veio para te mostrar o quanto você precisa melhorar. A lei, ela não veio para justificar você. Existe uma verdade que é o centro da mensagem do Evangelho. Nós precisamos compreender. Na verdade, o cristianismo não existiria se não fosse esta verdade, a justificação. A verdade do Evangelho é a justificação pela fé. E a justificação é a boa ou as boas novas do Evangelho. Você está sentado aí e tudo que está acontecendo no mundo espiritual é para que você entenda que pela justificação você foi aceito diante de Deus. Você não foi aceito diante de Deus por nenhuma obra da lei. As obras da lei exigem bons comportamentos, mas a obra da justificação, ela é simples, porque ela é através da fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, se você entrou diante de Cristo, ou diante do Pai, com fé em Cristo Jesus, você está justificado. Então, nós precisamos compreender isso em um contexto que precisamos entender que justificação, ela é um termo que foi emprestado pelos tribunais. O tribunal, ele emprestou essa justificação. Por quê? A justificação é o oposto exato de condenação. Ou é condenado, ou é justificado. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declarar sem culpa, inocente ou justa. É isso que Jesus fez com você hoje. Você não está mais condenado. Diante do tribunal, o juiz não pode mais te condenar. Você merecia a morte. O juiz diz: não vai morrer mais porque está justificado em Cristo. O que eu preciso, pastor?
sair debaixo da tutela da lei e entrar debaixo do viés da fé em Cristo Jesus. Isso muda tudo, sim ou não, meus irmãos? Você começa a compreender melhor o que eu estou te falando essa noite? Sim ou não? Vou dar um exemplo muito prático. Se alguém chegar aqui essa noite e perguntar aqui, ó, quem é pecador aqui? A maioria de nós vamos levantar a mão. Eu sou pecador. Se você chegar em qualquer igreja e perguntar quem é pecador, os irmãos vão levantar, eu sou pecador. Só que se nós entrarmos na lei da justificação pela fé, toda a conta que eu tinha foi paga no Calvário. Eu não tenho mais conta. Se foi paga a conta, eu sou devedor? A pergunta para mim e para você é: você crê que a sua conta foi paga? Então quando alguém chamar você de pecador, você vai dizer: sou um miserável pecador. É assim mesmo? É difícil. Eu sei que você não crê ainda. Agora preste atenção. Pé de manga dá o quê? Manga. Certo ou não? Pé de manga, cai uma manguinha, nasce um pezinho. Ele vai produzir o que agora? Manga. Nós estamos falando aqui da lei do representante. Quando Adão caiu, conforme diz Gênesis, tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 5, toda a humanidade caiu com ele. Ah, mas eu não estava lá. Estava. A Bíblia diz que toda a humanidade estava em Adão, e quando ele cai, todos caem. Então, quando Adão cai, ele se tornou o quê? Pode falar alto. Pecador. Diga assim, ó, Adão caiu. Então ele se tornou um. Agora o Adão é a fábrica do pecado. E todos que saíram do Adão é o quê? Pecador. Então tem uma mangueira aqui, certo ou não? Nasce um pezinho de manga, não tem nenhuma manga nela, mas ele é o quê? Um pé de pecadeiro. Caiu a manga, por quê? Nasceu um pecadeiro, por quê? Representante. Ele não precisa pecar para ser pecador, só basta estar na mesma essência daquele que cometeu o pecado. Amém ou não? Em Adão pecou, todos então pecaram. Então, justificação é um ato de favor imerecido. Justificação é um ato de um favor imerecido de Deus, através do qual Ele coloca diante de si o pecador. O pecador está diante de Deus, só que agora perdoado e declarado sem culpa, e ainda sendo aceito como justo. Uma coisa é ser perdoado, outra coisa é ser perdoado sem culpa e ser aceito como justo. É o que Ele está fazendo com você essa noite. Perdoado, aceito e justo. Aleluia ou não, meus irmãos? Isso não é coisa para endemoniar qualquer demônio? É ou não é? Então nós precisamos compreender aqui. Isso significa o quê? Você foi declarado justo por causa da redenção de Jesus Cristo na cruz. Você não é justo porque você é bom, você é justo porque Ele é bom, e por Ele ser bom, é o teu representante. Se o pé de mangueira produz manga e o pé de pecado produz pecado, também aquele que é justo produz justos. E aí, Romanos 3:24, diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo o quê? Justificado gratuitamente. Quanto custou? De graça. Favor imerecido. A palavra vai dizer aqui que todo homem é pecador. Porém,
No entanto, a humanidade não sabia da lei do representante. Deus mandou o seu prumo. E qual é o prumo de Deus? A lei. Quem é pedreiro sabe muito bem. Esse negócio ia cair, ó, tá vendo? Que armadilha que eu entrei aqui agora. Ó, o prumo. Parece um prumo, parece ou não parece? A cara de um prumo isso aqui. O pedreiro coloca aqui e a parede tem que estar aqui. A lei faz isso. A lei vem, vai fazer a revista do pecador. Tem que dar prumo. Se não der prumo, vai fazer o quê? Estar condenado. Tem que pagar. Então, pela lei, nós ficamos sabendo quanto nós estamos fora do padrão. A lei vem dizer o quanto eu e você estávamos fora do padrão da justiça de Deus. Uau! Então eu não tenho direito? Não, não tem direito. Paulo agora vai ensinar aos Romanos no capítulo 3, versículo 20. Então ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento de quem, meus irmãos? Do pecado. O prumo vai mostrar o quanto pecador o homem é, o quanto ele está afastado de Deus. Na nova aliança, Deus tomou a lei e substituiu pela fé. Esta é a nova vida. Ele pega a lei, substitui essa lei pela fé. Então qual é o critério aqui? Crer é a única lei que Deus exige do homem pecador. Então se você crê em Cristo, você está pronto para estar com Ele em qualquer momento e qualquer hora. Eu estava viajando essa semana, quando eu estava voltando para casa, deu um sono, uma vontade de dormir, e as meninas estavam comigo no carro, e eu danei a dormir, irmãos. Peguei uma reta, comecei a dormir, não sei se eu ronquei, mas eu dormi. A minha esposa, não sei se estava dormindo, assustou de ver eu dormir. Amor, tem um carro parado, aquela gritaria dentro do carro. Me assustaram. Eu tive que mudar de rota. Eu tive que sair do meu sono. Eu tive que sair do meu conforto para mudar o carro de direção, porque segundo elas, a gente ia bater e ia para o céu mais cedo. O que você está dizendo, pastor? Que naquela hora, me mandaram parar. Eu não parei, que eu fui desobediente, mas já queria tomar a direção do carro. Isso é lei ou graça? Hã? Fala alto aí. Se você crê que Cristo está em você, isso é imputado como justiça diante de Deus. Então vamos para o versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Imagina você falar isso no meio de um monte de gente cobrando de você, cobrando um comportamento de você. Ser justificado conforme isso aqui é muito mais que ser perdoado. Ser perdoado é muito bom, presta atenção. Vocês já ouviram a frase:
eu te perdoo. Você está perdoado, mas comigo você não anda mais. Já ouviu essas frases aí ou não? Por quê que você está perdoado e comigo não anda mais? Porque tem uma diferença de ser justificado e perdoado. É possível ser perdoado e mesmo assim não entrar no céu. É possível ser perdoado e mesmo assim não ter amizade de volta. Porém, ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado do seu erro. Ser liberado de ter que pagar a conta. Ser liberado de ter que pagar a sua penalidade. Ser liberado de ser preso. Ser liberado de morrer. Agora preste atenção. Ser justificado. Ser justo, declarado justo, significa o quê? Que posso entrar em comunhão com Deus a hora que eu quiser. Por quê? Eu não sou apenas um perdoado, eu sou um justificado, eu tenho comunhão, sou justo, jamais cometi pecado. Quem é justificado pela fé aqui, jamais cometeu pecado, aleluia. O diabo não pode te acusar mais. Porque Deus não vê pecado em você? Então nós precisamos entender isso aqui. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu renasci em uma nova vida. Eu estou novo, eu morri e agora aquele cara não existe. Fui transformado para a glória de Deus. Você tem falha, pastor? O fato de eu ter falha e o fato de eu pecar, não quer dizer que eu sou um pecador. Ser pecador é uma condição do caráter e da personalidade, da persona da pessoa. Cometer um pecado faz parte das falhas da vida. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos compreender isso. Este é o fundamento do Evangelho, que é a salvação. A salvação, ela começa e termina em Deus, não é no homem. A salvação começa nele e termina nele, não tem a ver comigo. Aleluia, amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Então acredita em mim, essa pessoa que está ao seu lado é a melhor pessoa da terra. Pensa numa pessoa especial, essa que está do seu lado. Acredite em mim, não faça essa cara. Vou falar um negócio para vocês. A Bíblia diz, a Bíblia fala em João, se eu não me engano, me ajude aí se eu errar, 7,37 ou é 38 ou é 6,38. Aquele que crê em Cristo, ele vai dizer, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. 7:37 a 38. Amém, meus irmãos? Fluirão, aquele que crê. Quantos querem ser rio de Deus? Rios de Deus. Agora preste atenção. Você não diz assim, eu vou ser rio. Antes de você ser um rio de Deus, você bebe. Bebeu de Deus, Ele é a fonte, você se torna um rio para pessoas. Eu não aceito ser menos que um rio para pessoas. Você é um rio para essa pessoa. Este maridão aí deve ser um rio, essa esposa deve ser um rio. Irmãos, não olhe apenas para o defeito dessa pessoa, olhe para o que Cristo está fazendo dentro dessa pessoa. E dentro dessa pessoa vai fluir rios de águas vivas. Acredite que você e eu, nós somos considerados justos da mesma forma que Cristo foi considerado justo. Se você está em Cristo, você é um com Ele, por meio do seu comportamento, pelo que Cristo fez, você é justo nele. Por onde, pastor? Pela obra consumada na cruz, você se tornou o que Cristo é. Você é o que Cristo é. E eu quero ler o texto,
Romanos capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim, ó: se pela ofensa de um, e por meio de um, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não tem a ver com a sua bondade, não tem a ver com a sua maldade, tem a ver com Ele. Coloque isso em você. Saia daqui pronto para viver o que Cristo vive. Saia daqui pronto para ver as portas abertas. Preste atenção, o diabo vai dizer assim para você, ó: as portas estão fechadas para você. Ah, é? Agora deixa eu te perguntar, as portas se fecham para Cristo? Fecha. Você está em Cristo, as portas estão abertas para você. Então, em Cristo as portas estão abertas. Se é para vender, você vai vender. Se era para trabalhar, você vai trabalhar. Se é para comprar, você vai comprar. Tudo está aberto para Cristo. E você está em Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Porque não depende mais do nosso comportamento. Eu não sou justo por causa do meu comportamento. Por quê, pastor? Porque a minha justiça é Cristo. Eu só sou justo por causa de Cristo. Mesmo quando eu faço o que é mal, mesmo quando as coisas não dão certo, podemos de forma ousada declarar. E declarar o quê? Que nós fomos justificados e a nossa justiça é Cristo. Amém, meus irmãos? Pastor, você errou. Tá bom, eu errei, cometi um erro, mas a minha justiça é Cristo, não é o meu comportamento. Amém, irmãos? Aleluia. Então nós precisamos compreender isso aqui. Talvez eu não consiga finalizar hoje. Então, essa aqui é uma das razões pelo fato de muitas pessoas viverem em derrota. Por quê? Porque acreditam na mentira do diabo. O diabo mente para elas. Qual é a mentira do diabo? Deus está zangado com você. E eu venho dizer para você essa noite que Deus não está zangado com você. Não tem nada nessa terra que você faça para Deus se zangar com você. Não tem nada que você faça de tão bom para Deus te amar mais, porque Ele já te ama o suficiente. Por quê, pastor? Simples, porque a palavra de Deus vai dizer que toda a ira de Deus, por causa do pecado, já caiu em Cristo. Toda a ira de Deus já caiu sobre Cristo na cruz. Ele já pagou. Se toda a ira já caiu sobre Cristo, então Ele não pode estar irado mais com você. Amém, meus irmãos? Você está livre. Aleluia. Eu dava glória a Deus por você, irmãos. Reconheça, irmão, você foi justificado. Precisa ter fé nisso. Precisa ter fé nisso aí, irmãos. Ah, pastor, eu não creio muito. João vai falar no capítulo 16, versículo 8, que o Espírito de Deus convencerá o mundo do juízo e da justiça. Convencerá por quê? O inimigo todo dia vai convencer que você é pecador, que você é miserável, que você não presta, que você não sei o quê. Pastor, e por que eu ainda faço esses erros? Porque você está aceitando o que o diabo coloca em você. Por que eu entro nessas páginas? Porque você está aceitando o que o diabo fala para você. O problema não está mais aqui, o problema está aqui. Precisa se livrar de toda a somatização, de toda psique. Você precisa nesta noite tirar a psique do homem caído e colocar a mente de Jesus. Jesus não cai, Ele vai fazer você governar em todas as áreas. Então nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha o que ele vai dizer em João 16, 7 ao 11. Ele diz assim, ó: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Olha só, lei do pecado porque não crê.
Quando você não consegue crer que você é justificado, você está debaixo de lei, aí você está pecando. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem está julgado não é você, é aquele que tenta te condenar. Aquele que tenta te condenar é o que está julgado. Você pode crer nessa palavra que eu estou falando para você? Quero falar 10 minutos da lei versus graças. Lei e graça. Entenda que o que é a lei de fato? A lei não é uma outra coisa a não ser os mandamentos e obrigatoriedade de sermos e fazermos e por isso nós vivermos. Eu vivo pelo que eu faço de bom e sou punido por aquilo que eu faço de erro. Nós temos que se esforçar para agradar os mandamentos. Isso é lei. Eu preciso lutar. Hoje não é mais você que luta, é o Espírito que te convence, por isso você faz. É o Espírito que te leva e por isso você faz. Quem é que exige? As religiões. As religiões exigem que você, e os ensinamentos de todas as religiões, é que você se comporte bem, é que você tenha bom comportamento. Mas comportamento vai falar de algo estereótipo. Agora, a graça vai falar de uma transformação interna e por isso meu comportamento muda. Quando eu mudo aqui dentro, eu reflito aqui fora. Quando eu faço aqui fora, não quer dizer que dentro está transformado. Pegaram um homem na rua, deram um banho nele, colocaram um terno, levaram para a igreja, ele assistiu o culto, aceitou Jesus. E quando ele saiu do culto, sabe para onde ele foi? Para a rua novamente. Mas quando esse homem entra aqui, sem paletó, sem roupa, sujo, fedido, e aqui dentro, ninguém impõe nada para ele, e Jesus ganha o coração dele, ele sai daqui, vai tomar um banho e vai viver uma nova vida. Porque a transformação não foi de fora para dentro, e sim foi de dentro para fora. Isto é a graça versus leis. Nós precisamos compreender isso aqui, meus irmãos, porque dentro disso daqui é que nós vamos viver o que Cristo nos chamou para viver. Quero ler um texto com vocês que está em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vai dizer assim para nós: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, tudo é e deve ser a graça, a fé em Cristo. Não é apenas uma concordância mental, não é, e muito menos um compromisso pessoal. Agora eu tenho que ser. Enquanto mais você se esforçar para fazer algo certo, acredite, mais você vai errar. Mais você vai errar. E quando você se entregar a Cristo para fazer o que Cristo faria no seu lugar, mais você vai acertar, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele fazendo você fazer. Não é mais você que faz, é Cristo que faz junto com você. O homem da graça é aquele que trabalha com Cristo e anda pelas obras que já estão prontas. O homem da lei é aquele que anda sozinho e tenta agradar a Deus sozinho. Então nós precisamos compreender isso aqui. Fé em Cristo não é uma fé na doutrina, no ensinamento de Cristo. Uma coisa é você ter uma fé na doutrina de Cristo, e outra coisa é você ter a fé na pessoa de Cristo. Eu convido você a ter fé na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo, a união, a unidade, a unificação é você e Cristo.
Quando é só na doutrina, no dia que você não conseguir, você vai fazer tudo errado. Mas quando é em Cristo, independente da circunstância, você vai fazer o que Cristo faz. E é isso que está acontecendo aqui essa noite. Aleluia, meus irmãos. Eu creio que essa noite nós estamos em Cristo. Nós temos parte de Cristo. Nós podemos reconhecê-lo, que Ele é a nossa justiça. Não é o homem que é a nossa justiça. Não é a nossa bondade, é Cristo. Nós fomos chamados por Cristo. Eu e Cristo, nós somos um. Você e Cristo, você é um com Cristo. Amém, irmãos? Então, pense nisso. Pense nisso. O novo nascimento ele é aplicado na prática da justificação. Gálatas 6:15. Você pode ler comigo esse texto. Você já morreu. Não é a circuncisão e nem a incircuncisão. Que trem doido para fazer aí, né? Não é o que você faz para demonstrar o que fez. Mas é o que, pastor? A fé. É a fé. A fé te transforma em uma nova criatura. É ser uma nova criatura. O incircunciso é o Golias. O circuncidado é o Davi. Mas não tem a ver com o homem, não tem a ver com o que faço. Tem a ver com ele, com o que ele fez. Por isso eu sou nova criatura. Amém, meus irmãos? É o que Paulo está dizendo em Gálatas 6,15. É o que Paulo está tentando nos falar. O novo nascimento é o ponto mais importante da sua vida. Não é quantos anos de crente você tem. O cara diz assim, a minha irmã veio dizer assim para mim: meu filho, você vem discutir comigo, eu tenho 30 anos de crente. Eu disse, parabéns, aprendeu nada. 30 anos de crente. Vem dizer que essas coisas é pelo que eu faço, é pelo que ela fez. Perdão, minha irmã, mas não adianta meter a mão no bolso e dizer assim, quer ver minha carteirinha? 30 anos que eu sou crente, ó. Vale nada. Você conhece a Jesus ou só a doutrina de Jesus? Não adianta estar na igreja, ou ser parte da igreja, e não conhecer o dono da igreja. Imagina, irmãos. Temos que conhecer o dono da igreja. Preste atenção. Quem já construiu casa aqui? Quem construiu casa? Construiu casa? É possível cair, rachar uma parede e mesmo assim a casa não cair? Vou falar uma coisa para você. Jesus construiu uma casa e as colunas dele não balançam nunca. Pode até rachar, mas ele constrói outra parede, que é o perdão. Ele é a coluna da sua casa. Jesus é a coluna da nossa casa. Nós já nascemos de novo, ser nova criatura. Esse homem já morreu para a lei. O que significa morrer para a lei? Outra coisa do que? Já fui liberto de ter que agradar a Deus pelo que eu faço. Diga assim, ó, já estou livre de ter que agradar a Deus pelo que eu faço. Imagina, meus irmãos. Vou repetir aqui, falei outro dia. Você diz assim, ó, 2 mandamentos, minha esposa. Primeiro deles, amará teu marido todos os dias, e tem que dizer para ele que ama. Segundo mandamento, todos os dias quando sair, o teu marido sair e chegar, você tem que beijar ele, porque é mandamento. Mulher está braba com o marido e diz assim, ô meu amor, te amo, beijinho. Tem gosto? Tem gosto? Pela cara não tem. Agora, maridão vai sair e a esposa decide dizer assim, ó, que Deus te acompanhe, Deus seja contigo, ela estando brava ou não, que o Senhor seja contigo. Eu te amo, apesar dessas coisas que você faz para mim. Muda ou não?
Não tem a ver com o que ele faz, tem a ver com o que você é. Aconteceu um fato chato esses dias atrás. E alguém chegou para mim e disse assim, ó, para de fazer isso que você faz. O que é que você ganha isso aí? Aí eu disse, nunca vou parar, porque eu não posso deixar de fazer a bondade porque um ruim me feriu. Você não pode deixar de ser quem você é, porque tem alguém tentando mudar você. Jesus já mudou você em uma nova criatura. Você tem que fazer o que Jesus fez. Amém, meus irmãos? Gostaria de falar para você, tem um pouco tempo. Olhe para o seu irmão e diga assim, ó, em terceiro lugar, não anule a graça. Não anule a graça. Anular a graça é você deixar de acreditar no que Jesus fez, que é um ato que você tem que viver pela fé, e tentar você mesmo justificar diante de Deus. A justificação pela fé não é uma ficção espiritual. Ela não é um negócio que a gente tem que ver, tá aí, mas não é verdade. Não, a justificação pela fé é verdade. Jesus fez um trabalho e está bem feito o trabalho que ele fez. Você precisa acreditar nisso. E quando essa justificação acontece, é quando eu creio diretamente em Cristo. Eu acredito na obra da cruz. Eu passo a ser um com Ele, estar unido com Ele. Cristo em minha vida, amalgamado totalmente, eu passo a ter uma vida transformada, uma vida regenerada. O perdão dos pecados é também uma libertação do poder do pecado. Pastor, se eu estou liberto do pecado, eu continuo pecando? Pode acontecer de um pecado, mas você não tem mais prazer de pecar. Se tem algum de nós aqui tendo prazer de pecar, de ser iníquo, deixa eu te falar, você ainda não conheceu a Jesus. Você precisa entrar pelo nível da justificação pela fé e ser um com Jesus e o Senhor transformar a sua vida. Eu declaro isso em cada um de nós. Eu declaro isso em cada um de nós. É algo muito simples. Você tem que dizer assim, ó, a mesma cruz que me perdoa. Você pode dizer? É a mesma cruz que me liberta. Um dia, eu estava tomando um café com uma pessoa muito inteligente. Eu tenho o prazer de aprender com gente inteligente. E quando tem gente inteligente na minha frente, eu deixo ele falar bastante para me aprender. Você me vê calado, eu estou te achando inteligente. E estou aprendendo com você. E esse cara me disse uma coisa. Eu não sabia. E ele me ensinou, ele estava desabafando dos erros dele para mim. Imagine que isso aqui é uma faca. Isso aqui é o quê? Essa faca, ela está sendo enterrada no gelo. E aqui nela eu venho e coloco sangue. Por quê? Porque eu quero pegar lobo. Eu quero pegar um lobo. Aí o lobo vem no gelo e vê o sangue. Ele tem necessidade de comer, porque ele fica muito tempo sem comer, e aí ele vem lamber aquele sangue na faca, e ele passa a língua dele na faca, mesmo se cortando, mas por causa do sangue, ele está ali. O que tem a ver isso conosco? O pecado é assim, o pecado é uma faca na armadilha enfiada ali, com o sangue, que é o pecado. E o cara que não é transformado, ele vem lamber, até ficar preso no pecado.
hoje está sendo uma palavra exposta aqui, para aqueles que creem em Cristo, sair daqui com uma nova vida e uma nova mente. Eu não preciso fazer um curso de 5 passos para ser um melhor crente. Eu só preciso crer em Cristo, que já está todos os passos para me vencer em todas as áreas. Eu preciso acreditar em Cristo, porque Cristo é suficiente para que eu vença em todas as áreas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai me dizer dessa maneira: e assim, se alguém estar em Cristo, é nova, e as coisas antigas já, eis que tudo se fizeram nova. É o que está acontecendo para a nossa mentalidade aqui hoje. Todas as coisas já ficaram para trás. Paulo vai afirmar aos Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Paulo vai afirmar aos Gálatas, que contraponteando esse texto, Paulo vai afirmar que depender dos méritos, viver a partir dos méritos, vai me levar na minha própria justiça para tentar agradar a Deus. E se eu faço isso, eu estou anulando a graça. É isso que Paulo está dizendo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Creia em Cristo, Ele é suficientemente poderoso e único para resolver todos os problemas da sua vida. Irmãos, tentar justificar alguma coisa diante de Deus é algo demoníaco, maligno, satânico. Porque quando eu tento justificar algo diante de Deus, eu estou negando a graça. E negar a graça é negar a Jesus Cristo. Amém. Estou te ensinando? Não? Você está aprendendo alguma coisa? Isso é importante. Os crentes de hoje precisam viver por algo, e este algo é Cristo. Lá em casa, eu acho que a minha esposa precisava melhorar. Quantos acham que seu marido precisa melhorar? Não olha para ele, não fala então. Quantos irmãos acham que as esposas precisam melhorar? Nem fala. Agora uma pergunta é: se esse homem que está sentado do seu lado fosse Cristo, a sua vida estava resolvida? Esse homem que está sentado do seu lado fosse o Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, estava tudo resolvido, sim ou não? Imagina o que é estar casado com Cristo. Você tenta imaginar isso? Estar casado com Cristo. Dá para ver na cara de vocês dizendo assim: oh meu Deus. Porque a gente olha para o defeito do irmão ou da irmã que está do lado. Se aquele olhar para mim, hoje eu falei para ela hoje. Tentei me arrumar, mudei o figurino, vocês estão percebendo? Aí eu disse: amor, se você chegar solteira, nessa mesma idade que você está, nessa mesma doçura que eu estou, nesse suco que eu estou, você casaria comigo? Ela falou assim, ó, casaria, mas eu vi que nos olhos dela não casaria. Porque ela não olhou para o cara bonito que estava na frente dela. Presta atenção. Mas se deixar ver o Cristo que está brotando de dentro desse cara, você casaria. Tem um Cristo aí dentro que ele resolve os problemas. É por Cristo, meus irmãos. Você pode ficar de pé? Eu ia falar do dom da justiça.
mas eu me perdi aqui no tempo. Quero orar por você. Cristo pode resolver o seu problema, te ajudar nisso. Vamos orar a Deus? Você precisa trazer os seus amigos para ouvir essa mensagem. Você foi abençoado essa noite, sim ou não? Você que está em casa, foi abençoado, passa o link para os amigos. Vamos orar. Eu quero orar para que você tenha um ótimo final do ano. Dias maravilhosos. Você pode orar comigo? Se você tiver liberdade, com a esposa ou com um amigo, ora por alguém. É tão bom quando você abençoa alguém. É tão bom quando você deixa a voz expressar amor e gratidão. Ore comigo. Espírito Santo, vem aqui essa noite, no sentido de sobre nós gerar fogo, poder, mudança, transformação, graça. Ora, meu irmão, abra sua boca para orar. Ó Deus, eu quero abençoar os casais que aqui estão. Eu quero orar pelos jovens, pelos adolescentes. Eu quero orar pelas famílias que aqui estão essa noite, as que estão em casa. Eu quero orar pelos casais que estão possivelmente brigados. Eu quero orar pelos problemas que estão acontecendo em qualquer área, que a esposa não está contente, que o marido não está contente, que o líder não está contente, que, ó Deus, a área da finança, da saúde, em todos os momentos, ó Pai amado, onde nós carregamos tantas coisas, eu oro essa noite. Eu não perco essa oportunidade de declarar que os meus irmãos são mais do que vencedores. A generosidade do Pai, o amor do Pai nos alcançou, nos regenerou, nos transformou, nos chamou para uma nova vida, uma nova história em Cristo. Então, ó Deus, transforma aqui esta noite, os que estão em casa, os que estão aqui comigo, transforma, meu Pai, em nome de Jesus, leva a vencer, em todas as áreas, em todos os níveis, em tudo, leva a vencer, rios de águas vivas fluirão, aleluia. Nós bebemos de Ti essa noite, nós bebemos de Ti esta noite, meu Pai. Nossos filhos serão apaixonados, nossas casas serão cheias, nossas famílias serão abençoadas. Ó Deus, seja conosco, as nossas células serão abençoadas, transformadas. Oh, aleluia, meu Pai. Bendito é Teu nome, glorificado é o Teu nome. Ó Deus, eu Te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor ou não? Glória a Deus. Tão bom a gente sair daqui cheio, né? Feliz, contente, abençoado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Que o Pai, o Filho e o Santo Espírito do Senhor nos dirijam hoje e amanhã, sempre e eternamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vão em paz, tenham uma ótima semana e que o Senhor seja contigo. Glória a Deus.